Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hipnoetos. Estou aqui com meu amigo, médico, Dr. Flávio. Satisfação enorme, meu querido amigo. Satisfação enorme, cara. Muito bom. Satisfação minha. E, Flávio, me diz uma coisa. Hipnose cura dor? Vamos falar de cura, né? Depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hipnoetos. Estou aqui com meu amigo Flávio, médico, terapeuta, hipnólogo. E a gente está aqui na Convenção Catarinense de Hipnose e o Flávio acabou de fazer uma palestra sobre o controle de dor e sobre como tratar pessoas com tipos de dor. Queria que você falasse um pouco, você falou sobre tipos de dor, eu queria que você começasse apresentando os tipos de dor, como é que essas coisas se categorizam, como é que a gente aborda isso? Então, é muito interessante, Fernando, falar sobre esse aspecto de dor com relação a, por exemplo, tipos de dor até mesmo, porque a gente precisa caracterizar o que funciona a hipnose e o que pode não funcionar, né? Claro, tudo tem seu viés. Existem algumas dores que a hipnose é muito mais resolutiva do que outras dores, né? Porém, a hipnose ela pode ser aplicada nos tipos de dor, né? E os tipos de dor que eu falei foi falando sobre a dor aguda, dor intensa, que é aquela dor que nos protege. É a dor que, por exemplo, se você faz um corte, uma fratura, uma lesão mais aguda, é a dor que a gente sente quando a gente coloca a mão numa chapa quente. É a dor que a gente vai se proteger, a gente vai fazer alguma coisa para se proteger. E essa é a primeira dor. A segunda dor seria aquela dor inflamatória, aquela, por exemplo, a cólica menstrual na mulher. Imagine que você tem uma espinha. É aquela dor que fica incomodando, fica chatinha. Ela é um aviso de que alguma coisa está errada. E existe a dor psicossomática, que é a dor crônica, que é um dos principais tipos de dor, que a hipnose tem uma atuação muito efetiva, muito boa, que depende sim de alguns detalhes de ação, de função que a gente tem que utilizar na hipnose, porém é a dor que a gente acaba abordando mais no processo de hipnose, né? Essa dor mais, a dor crônica, psicossomática, que está mais relacionada a uma interpretação errada do cérebro em sentir dor. O cérebro acaba aprendendo a sentir dor sendo em um local onde não existiria dor. Isso é muito doido, muito doido. E a hipnose ajuda. Certo. Que você fala que essa é a dor que a hipnose mais pode ajudar e que, na verdade, acho que qualquer processo terapêutico tem uma contribuição importante a dar nessas dores crônicas, né? Porque essa dor é um sentimento, ela é um sentimento construído, né? Eu vou pedir licença primeiro para colocar o óculos, porque está muito sol. A gente estava falando, quando você estava falando sobre essa questão do controle de dor, você falou dessa questão da dor construída e da importância que a dor tem. Porque uma das coisas que eu já falei algumas vezes aqui no canal, com outros convidados inclusive, é que a dor ela tem um papel. A dor existe por alguma razão, ela é um indicativo de que algo está errado. Isso faz sentido? E aí, como é que a gente aborda essa questão do controle de dor sabendo dessa questão? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser identificada para você que está vendo o vídeo é que dor pode ser algo grave. Pode. Geralmente a dor não é algo grave, mas pode. Então a primeira coisa que tem que ser feita é você procurar um profissional médico para investigar, para fazer exames, para pelo menos ser examinado pelo médico para identificar o porquê você está tendo essa dor. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita antes de começar o papo. Né? A partir do momento que se fez exames, investigou tudo mais e não se identificou gravidade, daí a gente pode pensar em alternativas do tratamento, controle e alívio dessa dor, né? Então, para mim, é muito importante o papel, até mesmo como você falou, assim, da questão de a dor ser algo construído. Eu acho muito interessante salientar, porque a dor, sim, ela é aprendida, e da mesma maneira que ela é aprendida, ela nos dá uma identidade. Eu acredito que todos nós temos uma identidade de dor, porque a gente aprende a sentir dor ao longo da vida. Quando a gente é criança, a gente se bate, a gente acaba se batendo, se machucando, eventualmente a gente tem uma fratura, tem uma lesão aqui, uma lesão ali, então a gente vai construindo o processo de dor. A dor de uma pessoa que já quebrou um osso é diferente da dor de uma pessoa que nunca quebrou um osso. Por quê? A percepção de dor ela é diferente, né? Então, para mim, o mais importante a gente salientar, quando a gente está falando de dor ser um processo construído, é que a gente não pode desvalorizar uma queixa de dor, tanto no contexto médico, propriamente dito, quanto no contexto de terapia. Porque se a gente desvaloriza uma dor no contexto de terapia, a gente só está atrapalhando o processo terapêutico e o cliente ele não vai ter bons resultados. A gente tem que valorizar muito a dor da pessoa e discutir, conversar, realmente identificar essa dor. E às vezes o próprio papel de você
a gente tem técnicas muito rápidas para suprimir a dor, ainda que temporariamente, né? E aí, até utilizar essas técnicas muitas vezes, você pode correr o risco de fazer a pessoa ter, às vezes, algum efeito mais grave, porque aquela dor está impedindo ela de fazer um movimento que ela não deveria, ou está indicando para ela que alguma coisa mais grave ela deveria olhar com um especialista, né? É um mecanismo de proteção, é um mecanismo de proteção que a gente sabe que existe e que precisa ser valorizado, né? E a gente tem que valorizar muito esse conceito de dor como uma proteção, né? Só que chega uma hora que a dor incomoda demais, né? A dor crônica, imagina só, você está sentindo dor por algo que não existe, que o teu cérebro acabou criando. Isso é horrível, né? E tem pessoas que vivem 10, 20, 30 anos com uma dor como essa. Certo. Não é justo, né? Não é, puxa vida. E ao mesmo tempo, você estava falando na sua palestra, e foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e é o tema master, né, que a gente fala em todos os vídeos que a gente vai falar sobre terapia, do papel do acolhimento. De como o Flávio estava mencionando, da importância dele parar muitas vezes para escutar o que o cliente dele, o paciente no teu caso, né, que é médico, tem a dizer, o teu paciente tem a dizer sobre aquilo, os pacientes descrevendo a dor. Como é que você entende esse papel desse acolhimento no contexto terapêutico e no contexto especificamente médico e clínico da tua atuação? Cara, é o mais importante. Certo. Sem sombra de dúvida, é o aspecto mais importante quando a gente está falando de pessoas, né? Como que a gente se comunica? A gente se comunica através de palavras, sons, ações, gestos, com sentimentos. A gente se comunica dessa maneira. E se a gente não valoriza essa forma de comunicação das pessoas, a gente está quebrando o princípio mais importante do ser humano, que é o compartilhar, o dividir, o comunicar, o conectar. As pessoas, elas precisam de conexão. E a partir do momento que você não tem essa conexão, que você só quer aplicar algo, você acaba mecanizando o processo. E na mecanização do processo, você acaba evoluindo para uma padronização. E essa padronização, ela te afasta da pessoa. A gente acha que a padronização, ela atrai a pessoa, mas não, ela afasta. Então, a minha dica com relação a essa questão, essa harmonia que a gente tem que ter com as pessoas é a seguinte: quanto mais próximo você traz a pessoa de você dentro do aspecto de terapia, ou seja, quanto mais você escuta, quanto mais você valoriza, quanto mais você empenha a pessoa, fale mais, diga-me mais, seja mais detalhista, vai mais a fundo, isso traz a pessoa para perto de você. Quando a gente aproxima a pessoa da gente através de uma comunicação positiva, de uma forma de você ouvir a pessoa, compartilhar o sentimento dela, dar aquela atenção, aquele carinho, a gente acaba atraindo a pessoa para o processo de terapia. E isso é de extrema importância para um processo de terapia ter sucesso. Nenhuma terapia de sucesso acontece com a pessoa, tipo, foda-se. Sim. Né? Vamos fazer a terapia, fecha os olhos aí, vamos lá que eu tenho... Não. Tem que ter essa conexão. Sem essa conexão, nada acontece. Até porque a pessoa, no final das contas, é uma pessoa, né? Ela tem características tem que lembrar únicas disso, né? e é o que faz sentido para ela, é o que faz sentido dentro do contexto dela. Sim. Sobre pessoas de dor crônica, o que a gente poderia dar de sugestão para ela? A pessoa sente uma dor continuamente e tal, que outras atividades complementares além da terapia são úteis? Qual é o papel da terapia nisso tudo? E o que ela poderia fazer para começar a sentir melhora quando é algo que não é uma coisa que está sintomática ou uma dor aguda relacionada a uma lesão, ou alguma fratura, ou alguma coisa assim? Pare de ter uma vida médica. É a primeira coisa que você tem que fazer. A questão é que a terapia, ela é um pilar. É um pilar. Porém, não adianta nada você querer ter um bom controle da sua dor se você não fizer atividade física, se você não começar a perceber relações tóxicas, um relacionamento tóxico, um abuso familiar, às vezes pai, mãe, você fica preso a isso. Sabe, todos esses contextos, eles são de extrema importância. Só que na minha visão, atividade física, terapia, acompanhamento médico seriado com um profissional de qualidade que ouça a sua dor, que divida a sua dor, que prescreva eventualmente medicamentos, que oriente você a fazer uma fisioterapia, acupuntura. São inúmeras, até mesmo o acompanhamento com psicólogo, com certeza. Eu acredito que existem inúmeras formas de abordagem e a hipnose é uma delas. Claro. Então a gente precisa valorizar isso a todo instante. A gente não pode imaginar que existe uma técnica mágica que a pessoa vai, acaba tudo e a pessoa simplesmente renasce. Não, tudo está conectado. E outra, em muitos pacientes de dor crônica, o tratamento também é conhecimento. A pessoa, ela tem que aprender sobre a doença que ela tem. Ela tem que valorizar, por exemplo, ela tem fibromialgia. Ela tem que saber o que é fibromialgia.
ela tem que pelo menos se interessar em saber o que é a fibromialgia e buscar as alternativas de tratamento. E isso tudo no processo de terapia ele pode ser aflorado. Ninguém vai fazer atividade física por você que tem dor crônica. Claro. Porém, você precisa entender que é um processo como um todo, que pode às vezes durar dias, meses, anos talvez, mas que algo precisa ser feito. Isso eu acho que é mais importante. E quando você fala, por exemplo, da vida difícil, me chama a atenção isso, é a vida que faz sentido para a pessoa, né? Porque ao mesmo tempo, muitas vezes às vezes a pessoa até tá vendo esse vídeo e fala, eu conheço alguém que tem dor crônica, é porque ela precisa largar o namorado. Não, é o que faz sentido para ela, Exato. né? Não é o que faz sentido para gente como terapeuta, nem para qualquer outro indivíduo que não a própria pessoa, é o que fez sentido para você. Cada pessoa é individual, óbvio, né? Só que ao mesmo tempo, a percepção do que é melhor para a pessoa, dentro do aspecto de dor também, isso é de extrema importância. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles sentem dor, continuam sentindo dor, só que a vida deles melhorou exponencialmente. Flávio, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre dor? Cara, eu acho que o mais importante que a gente tem que salientar com relação à dor é o seguinte: procure um médico e procure um terapeuta. Tá? O que eu quero deixar claro para você que está vendo esse vídeo que tem dor crônica é que se você unir tudo isso, a tua chance de sucesso é maior. Não estou dizendo que você tenha 100% de sucesso. Porém, você precisa fazer alguma coisa para a tua dor melhorar. E eu acredito que unindo a medicina com a terapia, inclusive a hipnose, eu acho que é a saída, é o caminho. E claro que tem outras coisas que tem que ser feitas, mas isso tudo, buscando um bom profissional, acredito que você vai ter bons resultados. Flávio, antes da gente encerrar, passa seus contatos, suas mídias sociais, como é que as pessoas podem te achar? Beleza. Entender mais Instagram e Facebook, você vai procurar hipnose.dor, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição. Isso, e tem o site que é Hipnose Dor, não tem o E no meio, é hipnosedor.com.br. Lá, se você tiver dor crônica ou se você for terapeuta, você pode participar de grupos exclusivos comigo em que eu vou dando orientações, dicas, exercícios aí para serem realizados. É um trabalho bem bacana que eu estou começando a fazer agora e eu quero poder utilizar a hipnose como uma ferramenta muito boa, muito forte para controle de dor e ajudar os 60 milhões de brasileiros que sofrem de dor hoje aqui no nosso país. A gente precisa ajudar essas pessoas. E eu já estou inscrito no Telegram do Flávio. Flávio, obrigado mesmo mais uma vez. Fernandão, valeu, cara. É sempre legal te encontrar. E acho que é legal a gente bater esse tipo de papo. A gente conversa muito em eventos e tal. É sempre legal bater esse tipo de papo. Bom, cara, gosto muito de ti, gosto muito da Marcela, tua esposa. Só um grande abraço, até o próximo vídeo. Galera, um abraço. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!